Estamos de volta com o Medicina e Saúde. Agora a gente vai falar sobre a relação da obesidade com o diabetes. Nós já falamos aqui no programa sobre o número crescente de pessoas obesas no Brasil e no mundo e as diversas doenças associadas que surgem com o sobrepeso. A Organização Mundial de Saúde estima que em 2030, caso a situação não seja revertida, o diabetes seja a 7ª causa de morte no mundo. A atual explosão de casos de diabetes obedece a todos os critérios epidemiológicos necessários para a caracterização de uma epidemia. Embora fatores genéticos estejam envolvidos em ambas as formas da doença, a incidência cada vez maior está fortemente relacionada ao excesso de peso, obesidade, sedentarismo e dietas alimentares concentradas em industrializados ultraprocessados. Quem explica a relação estreita do diabetes com a obesidade é o cirurgião Carlos de Carvalho. Esse diabetes ligado à obesidade, que é o que a gente chama de diabetes tipo 2 ou diabetes do adulto, ele tem uma ligação muito forte com a questão da obesidade, porque a obesidade piora a deficiência criada para essa doença. Então, diferente do diabetes do juvenil, do jovem, que é por falta de produção de insulina pelo pâncreas, no diabetes tipo 2 a gente tem um baixo efeito dessa insulina no corpo do paciente. E quando a gente ganha um pouco de peso, isso vai piorando. Então, nos pacientes muito obesos, o diabetes tipo 2 está basicamente ligado simplesmente ao peso. Quando esses pacientes reduzem um número expressivo de quilos, eles praticamente ficam sem a doença, por um certo período, às vezes é definitivo e às vezes é temporário. O cirurgião explica qual o tratamento ideal para controlar as duas doenças. Se nós olharmos o tratamento clínico disponível hoje, ele também é muito limitado, Existe muita controvérsia daqueles que são contra a cirurgia pelos efeitos colaterais, digamos assim, e pela volta da obesidade nos pacientes operados. Mas o tratamento clínico também não nos fornece uma segurança na resolução nem da obesidade e nem do bom controle do diabetes. Então, quando a gente tem vários tratamentos para a mesma doença, é porque todos eles têm os seus problemas. Mas eu acho que a operação ainda é uma grande opção, porque hoje, principalmente nas técnicas que nós usamos, que seriam o sleeve e o bypass gástrico, o bypass ele tem uma atuação hormonal, de mudanças hormonais do paciente, que auxiliam muito mais nessas doenças que nós chamamos da síndrome metabólica, o diabetes, a hipertensão, os distúrbios de colesterol, triglicerídeos, porque a operação acaba promovendo mudanças hormonais que atuam além da perda de peso, atuam já quando o paciente no começo da operação, mesmo que ele não emagreceu ainda no primeiro mês, ele já nota uma mudança muito drástica, por exemplo, do perfil do diabetes dele. Quando a gente faz o cálculo do peso com altura, que nós chamamos do índice de massa corpórea, existe uma tabela daquilo que se convencionou como normal. Então, nesse índice de massa corpórea de 20 a 25, a gente tem um peso normal. Abaixo de 20 é baixo peso, acima de 25 já começa sobrepeso. Então, esse é um cálculo muito fácil de fazer e os pacientes podem ir acompanhando isso no dia a dia. Porque às vezes o paciente acha que só está um pouco acima do peso, mas quando ele põe na tabela, ele vai ver que ele tem uma obesidade já grau 2 ou quase grau 3. Daqui a pouco ele já tem quase indicação absoluta de algum tratamento, por exemplo, como cirurgia bariátrica. Então, existe sempre, às vezes, uma falta de cuidado em relação a isso. O Conselho Federal de Medicina aprovou em 2017 a resolução que torna mais fácil a cirurgia bariátrica no caso de pessoas com diabetes tipo 2. Será que esta medida é uma forma eficaz de controlar a doença? Eu acho que é uma forma eficaz. O grande detalhe hoje dessa população de pacientes é que ainda não se conseguiu identificar, dentre esses pacientes diabéticos e não obesos mórbidos, qual o grupo que melhor vai ter resultado dentro dessa população. Porque desses pacientes, muitos submetidos a cirurgias
para o tratamento do diabetes ficaram muito bem, com remissão da doença. A gente não fala em cura nessa situação, mas remissão, ou seja, a doença fica estável e o paciente às vezes sem medicação por um tempo. Mas muitos pacientes voltaram a ter a doença ativa, talvez muito parecida como era antes da operação. Então, é um começo, porque a gente tem uma autorização para tratar bem esses pacientes com uma operação. Mas ainda a gente não tem uma certeza de quais subgrupos dentro dessa população realmente vai se beneficiar desse tratamento cirúrgico. Dr. Carlos comenta sobre as doenças que a obesidade pode causar. Principalmente o que se vê no dia a dia, né? Os distúrbios de hipertensão, então pacientes com muita pressão alta, os distúrbios do metabolismo das gorduras, então de colesterol e triglicerídeos, as doenças articulares principalmente, né? Quadril, joelho, tornozelo, pelo excesso de carga, e aumentando o risco a longo prazo de câncer, de infarto, de derrame. São todas as doenças ligadas, né, à obesidade mais avançada e dependendo muito do tempo que o paciente passa obeso. E o Medicina e Saúde chegou ao final e você já sabe, para participar você deve escrever para jornalismo@medicinesaude.tv.br. Eu fico esperando pela sua participação. A gente se encontra no próximo domingo às 8h30 da manhã, se Deus quiser. Até lá!